Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o Tipo Heitorzinho. E o vídeo de hoje vai ser diferente, pois nele eu não vou falar sobre Blue Lock, mas sim sobre Sonic e o autismo. Pera aí Heitorzinho, como assim? Tu no teu canal tava falando sempre de Blue Lock e agora do nada tu vem falando de Sonic e de autismo? Esse vídeo é sobre Sonic ou é sobre autismo? Eu não já tinha visto vários vídeos assim antes? E por que tu tá assim vestido de Sonic? Ok, entendo essa confusão do nada assim, né? Mas vamos por partes, pessoal. Vamos por partes. Eu fiz esse vídeo para que pudesse comemorar o dia 2 de abril, que para quem não sabe, é o Dia Nacional do Autismo, já que eu faço parte dessa comunidade. É o quê? Sim, eu tenho TEA, mas é um grau bem leve. Faz uns 4 anos que eu descobri isso. Claro que com isso eu passei uma boa parte da minha vida sem saber que eu tinha autismo. Claro que havia as suspeitas, mas sem confirmação nenhuma. Pessoal, eu não sou só autista, como também sou muito fã do Sonic. Por isso estou fazendo esse vídeo contando as minhas vivências como um fã de Sonic que é autista. Sim, naquela época ainda, do Sonic, antes dos filmes. Uma coisa rápida sobre esse vídeo, minha gente, que é claro que eu não vou falar daquelas características, do porquê os autistas são fãs de Sonic. O vídeo não é sobre isso, definitivamente. Ou seja, você não vai ouvir de mim aquelas coisas sobre estímulo sensorial, design de personagem, hiperfoco, nem filosofia de liberdade, e nem mesmo naquela parte de previsibilidade e constância, que eu, pessoalmente, não concordo com esse último. Pelo menos eu não vou falar disso nesse vídeo. Se quiserem que eu fale disso em outro vídeo, é só comentar. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo, né? Eu virei fã de Sonic em 2011, mas acho melhor começar essa história um pouco antes. Eu sempre fui um garoto que gostava muito de ver desenhos na TV. Tipo, tinha uns desenhos que eu assistia assim, de uma vez ou outra, e tinha uns que eu acompanhava, mas de todo jeito eu gostava muito de ver desenhos na TV. Tipo, eu assistia os desenhos do Cartoon Network, às vezes eu via Pokémon, já vi Dinossauro Rei. É claro, Sonic X, eu vi uma vez ou outra Sonic X, mas eu via. Também já via Dora Aventureira, tinha vários desenhos que eu vi. E uns que eu gostava muito, que eu achava muito engraçado, e que chamavam a minha atenção. Seja lá, não sei porquê, mas o desenho me chamava a atenção, eu assistia e gostava dele. Nessa época eu também jogava muito PS2, tipo, eu jogava Sonic Heroes, jogava Sonic Unleashed, Sonic Riders, especificamente o Rider Zero Gravity. Mas assim, isso é da franquia Sonic, que eu jogava no PS2, porque o meu primeiro jogo no PS2, que eu acho que foi o que eu mais joguei, foi aquele Digimon Rumble Arena 2. Sim, antes de ser um fã de Sonic, eu gostava muito de Digimon. Na verdade, Digimon e Pokémon, eu gostava igualmente dos dois. Mas aí vocês entenderam, né? Eu assistia Sonic X, de vez em quando eu jogava muito Sonic Heroes, tipo de jogo de Sonic foi o que eu mais joguei. Aí comecei, isso aí foi o start, praticamente, foi o start. Aí naquela época, por volta de 2009, 2010, eu jogava muito Digimon Rumble Arena 2. E eu passei a jogar depois de um tempo também. Mas assim, eu passei a acompanhar mais de Digimon. Eu tinha muitas imaginações com personagens de outros desenhos que eu assistia, eles treinando Digimons e tal. E um anime que eu gostei muito de ver na época foi Digimon Data Squad, que eu acompanhava episódio por episódio quando ele passava no Disney XD, né? Quem lembra? Ótimo canal. Daí por volta de 2010, não lembro quando especificamente em 2010, mas aí eu desenvolvi um interesse por Bakugan. Foi um anime que eu gostei muito na época e tal. Eu tinha as bolas. Que é isso, rapaz? Eu tinha os brinquedos Bakugan, digamos assim. Tinha o jogo do PS2 que eu gostava muito, também jogava muito. Não tanto quanto do Digimon Rumble Arena 2, mas jogava muito. E eu acompanhei as 3 temporadas do anime. Eu particularmente fazia muito na minha cabeça assim, crossovers dos personagens de Bakugan, Dinossauro Rei, Digimon, Sonic X, até mesmo ali com um pouco de Dragon Ball e Naruto, que eu também curtia muito. Eu digo esses porque eu curtia muito jogar no PS2 o jogo lá que tinha, que era o crossover de Dragon Ball, Naruto e One Piece, quem se lembra? Aí foi uma época em que a Cartoon mudava constantemente a sua programação. Aí eu lembro de ficar muito irritado quando eles trocavam o horário que era para passar Bakugan e botavam outros.
Aí botavam. Aí eu não podia ver Bakugan no horário que era pra passar. Eu ficava muito chateado com isso. É. Daí passamos pra 2011, que foi, pra quem não sabe, assim como eu falei antes no vídeo, foi o ano em que eu me tornei fã de Sonic. Aí, dando o contexto, né? Que na época tava passando a terceira temporada de Bakugan, que se não me engano se chama Invasores Gandelianos, algo assim. Aí ela tinha acabado, aí assim, o Cartoon tava reprisando ela, aí depois passou a botar outras animações no lugar. Aí eu lembro de particularmente ver Dragon Ball Kai na época. Muito massa, eu gostava de passei um tempo gostando de Dragon Ball. Aí talvez eu acredito que esse seja o gatilho para eu ter passado a curtir Sonic, porque de alguma forma assim, Sonic, assim, Dragon Ball e Sonic me lembram muito um outro. Talvez, não que eu acredite que Sonic é inspirado em Dragon Ball, não é isso que eu particularmente não acredito, mas assim, né? Na minha cabeça que tinha o Super Saiyajin, tinha o Super Sonic, aí foi o gatilho, eu passei a jogar mais Sonic Heroes, jogar os outros jogos. Aí eu me interessei tanto, aí eu fui mais a fundo pesquisar sobre outros jogos, sobre mais coisas sobre os personagens de Sonic e tal. Aí eu tinha mais as minhas imaginações de crossovers. Aí foi assim que eu virei fãzaço de Sonic na época. Tinha até eu tinha dois amigos na época na escola que a gente ficava falando muito de Sonic. É muito, muito bom, muito massa, eu lembro deles até hoje. Daí, minha gente, 2011 é o ano que eu me declarei fã de Sonic, que não é à toa que nesse ano até mesmo cheguei a acompanhar o lançamento do Sonic Generations. Pessoal, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar enquanto gravava o vídeo principal é que naquela que eu acho que me fez me interessar pela franquia Sonic, que assim, uma das coisas que eu me lembro de ter feito eu me interessar pela franquia Sonic na época era o visual cool dos personagens, tipo, tanto do elenco principal quanto do elenco secundário e também as cores chamativas que eles tinham. E também o fato deles serem animais. Eu era uma criança que gostava de animais, velho. É. Daí, passando para 2012, eu continuei sendo fã de Sonic, procurei pesquisar mais a fundo dos personagens, dos jogos. Eu cheguei a acompanhar o lançamento dos jogos da época, que era o Sonic 4 Episódio 2, um jogo bem meia boca, e o grande Sonic All-Stars Racing Transformers. Esse, assim, era muito bom. E assim, fora eu continuar sendo fã de Sonic também, foi a época em que o Cartoon, por exemplo, que eu tô dizendo Cartoon porque era a emissora que eu mais assistia. Que eu também assistia Disney Channel e Nickelodeon às vezes. Mas assim, focando no Cartoon, ele ainda continuava mudando constantemente a programação dele na época. Aí eu conheci vários desenhos da Cartoon que eu gostava. Apenas um show, Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball, tinha show dos Looney Tunes. E fora outros que não eram tão famosos, mas eu acompanhava ainda. Assim, que eu assistia que era muito massa. Eu lembro assim, particularmente de três que eu via. Redakai, Lanterna Verde e tinha o reboot dos Thundercats. Muito bom esse desenho, foi uma época muito boa. Desenhos, saudades daquela época. Acabei me interessando por vários desenhos em 2012 e eu tinha a minha cabeça crossovers entre elas, e principalmente com o Sonic. Principalmente com o Sonic. E vai uma aqui rapidão. Apenas um show era o meu desenho favorito naquela época, dentre os que passava no Cartoon. E eu continuava a me irritar com a mudança de programação na Cartoon. Era muito chato isso naquela época, velho. Porque eu gostava da previsibilidade de uma programação, sabe? Inclusive, pessoal, em 2012 foi o ano em que eu era tão fã de Sonic, né? Então, assim, cheguei a comprar na internet esse boneco aqui que vocês estão vendo. É basicamente aquele meme do... Você fala pro aluno autista que o prêmio do Interclasse é um boneco do Sonic. Entre 2012 até 2021, foi uma época em que eu cheguei a me afastar um pouco da franquia Sonic. Que é como se eu tivesse assim, perdido o entusiasmo. Tipo, ainda acompanhava os principais lançamentos da franquia na época, tipo o Sonic Lost Worlds em 2013, o Sonic Boom em 2014, o Sonic Mania e o Sonic Forces em 2017. Mas assim, não tinha mais o mesmo entusiasmo. Tipo, eu troquei de interesses nessa época, um pouco assim. Foi quando eu acompanhei o lançamento de Pokémon XY, aí eu acabei me oficializando como um Pokémoníaco. 2013 diante foi a época em que eu me desenvolvi mais como um otaku e tal, curtia muito anime, assistia anime, eu ia nos eventos, Anima Recife, Supercon. Foi uma época, até 2015 assim, foi uma época que eu ia muito.
Aí eu sempre, mas, assim, eu sempre vou me lembrar de Digimon Data Squad e Bakugan como os primeiros animes que eu acompanhei. Tipo, sabendo que era anime. Eu que assim, eu já tinha visto Pokémon antes e tal, Dragon Ball, mas não sabia que era anime. Eu tratava como um desenho qualquer, como fosse a mesma coisa. Não ligava se era americano ou era japonês. Hoje é diferente que eu catalogo a nacionalidade da produção. Aí nessa época de 2013, assim, na minha pré-adolescência, também foi uma época em que eu acompanhei muito o canal no YouTube. Eu passei a ver muito YouTube. Aí é desde essa época que assim que eu tinha um sonho assim de ter meu próprio canal, especificamente um canal de jogo. Hoje já foi um pouco feio, mas basicamente nessa época eu tinha esse sonho assim de ter o meu próprio canal de jogos, que eu fui inspirado em vários YouTubers. Tipo, tinha o Zetro Gamer que eu acompanhava, que ele falava muito de Sonic, da Sega, gostava muito. Tinha o canal do Guios, que eu achava, assim, que o legal do Guios é que eu achava ele era muito engraçado, as palhaçadas dele e tal. E aí também eu acompanhei o Heitor Games, que fazia muito, na época que ele fazia os vídeos, as séries de Pokémon, que ele ainda hoje faz, mas naquela época eram bem especiais pra mim, velho. Muito massa naquela época. Esses vídeos eram muito engraçados. E também assim, falando em engraçado, foi uma época também que eu passei a acompanhar youtubers como os irmãos Piologo, que eu ria demais os vídeos dele, o do canibal. E o youtuber André Young, não é muito conhecido, mas recomendo que só. Daí chegamos em 2022, que foi o ano em que eu fui diagnosticado com TEA. Que eu passei por médico, psicólogo, que na verdade foi até em 2021, mas eu só recebi o diagnóstico mesmo, o laudo, em 2022. Né? Por coincidência, 2022 foi o ano em que a franquia Sonic se revitalizou. Mesmo ano em que eu recebi o meu diagnóstico de autismo. Teve o sucesso confirmado dos 2 filmes. Teve o lançamento do Sonic Frontiers, que é um jogo muito bom. E que tipo, chamou atenção até no Japão, onde a franquia Sonic não é tão forte por lá. E também consolidou o sucesso da série Sonic Prime. Aí, basicamente, em 2022, por coincidência, foi o ano que a franquia Sonic passou por sua revitalização. E eu sigo firme e forte até os dias de hoje. E essa foi a minha homenagem para o Dia do Autista. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu fale de algum tema específico abordado no vídeo, é só comentar, que eu terei o prazer de fazer vídeos com esse tema. E assim, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Fui. Gostou do vídeo? Olha, então se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, ative as notificações, ative o sininho, deixe nos comentários o que achou do vídeo, faça de tudo para ajudar o meu canal a crescer. É isso aí.